Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. As nossas atitudes, as nossas palavras, a maneira de agir, simplesmente expressam quem somos, pois nós fazemos segundo o nosso entendimento, segundo o grau de maturidade. À medida que nós entendemos e compreendemos quem somos, a obra de Deus em nós, nós podemos agir de uma maneira que revele Deus, que manifeste Cristo ao mundo, pois devemos ser seus imitadores. Em Provérbios, no capítulo 3, versículo 27 a 29, Salomão nos instrui, nos dá, e é uma palavra que até o próprio Paulo repete em suas cartas, diz assim: não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder fazê-lo. Não digas a teu próximo, vai e volta amanhã, te darei se o tens agora contigo. Não maquines o mal a teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Quando entendemos quem somos e o que recebemos de Deus, nós agimos segundo o conselho que Salomão nos dá. E a gente precisa entender que é um aspecto importante da nossa vida. Nós revelamos quem somos não pelas palavras que proferimos, e nem pelos cultos que frequentamos, e nem por nossa religiosidade, mas pela maneira como nós vivemos e como nós expressamos em nossas atitudes quem nós somos. A gente precisa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus, agir como filho de Deus. E para sermos essa expressão, não depende de qualquer esforço nosso no sentido de fazer para ser. Nós precisamos entender que a obra de Deus é quem faz de nós. No novo nascimento, nós recebemos um novo coração. Nós somos feitos à imagem de Cristo, somos capacitados para poder rejeitar as paixões humanas e viver segundo a vontade de Deus. O que nós precisamos é caminhar para a maturidade, ou seja, na santificar do nosso proceder, na nossa maneira de agir, de maneira que as nossas palavras, as nossas atitudes estejam alinhadas para não sermos hipócritas, ou seja, para não sermos religiosos, atores nesta vida, mas sim expressão do entendimento de quem nós somos em Deus, um novo ser para imitar Cristo, para agir segundo Ele, mas nós temos que caminhar para a maturidade, deixando as obras mortas das trevas, ou seja, deixando de viver e fazer segundo o pensamento natural, deixando de ser ganancioso, orgulhoso, hipócrita, mentiroso, para agirmos como um filho de Deus, caminhando para a maturidade. Isto é o processo de santificação. Por isso, socorrer as pessoas, ajudar as pessoas, demonstrar compaixão, manifestar graça, manifestar o amor de Deus, é algo que deve e precisa fazer parte da nossa vida como expressão do entendimento que nós somos. E entender que amor não se trata de sentimento, de ter prazer, mas de fazer o que precisamos fazer por entender quem nós somos em Deus. Que a gente possa entender isso, compreender, Deus nos chama para a maturidade, para revelarmos Cristo, pois à medida que nós amadurecemos, que alcançamos a estatura de Cristo, a plena estatura de Cristo, mais nós o revelamos. E quanto mais revelamos Cristo, mais revelamos a glória de nosso Deus, mais revelamos o nosso Deus invisível. Pois o próprio Senhor Jesus disse que quem nos recebe, recebe a Ele, e quem recebe a Ele, recebe o Pai. É disto que trata a nossa vida. Um processo de crescer, de amadurecer, para que a gente possa fazer segundo quem nós somos em nosso Deus. Ele nos chama para vivermos o seu reino, para revelarmos a sua glória, para andarmos segundo os valores eternos. E andar segundo os valores eternos implica em manifestarmos o reino de Deus, em revelarmos as virtudes de nosso Deus neste mundo. E revelamos as virtudes por entender quem nós somos. Por isso, a expressão de compaixão, de graça, de misericórdia não é algo que possamos deixar para amanhã, mas devemos fazer hoje. E devemos ser fiéis ao que Deus nos chama, honrando as pessoas, respeitando as pessoas e expressando os valores eternos do reino de Deus a todas as pessoas. Que a gente possa entender isso, compreender e buscar o conhecimento de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida.
Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de Caminhar na Graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.